Então hoje nós temos um propósito de refletir num assunto importante, que é 3 tipos de pessoas. Deixe sua Bíblia aberta lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios 2. Nós vamos ler dos versículos 14 em diante, que é o capítulo 3, versículo 3. Diz lá: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então vamos parar por aí. Então o nosso assunto são 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas. Nós temos costume de classificar pessoas, classificar coisas, classificar pessoas, né? Então a gente classifica as pessoas. Fulano é agradável, o outro é chato, o outro é bonito, o outro é feio, o outro é legal, o outro é mais enjoado, o outro é cheio de mania, o outro não. Então a gente classifica as pessoas assim, né? A gente na nossa mente cria esses grupos, né? Mas na verdade são coisas secundárias e desnecessárias, apesar que nós temos pessoas que são de todos esses tipos de modelos, circunstâncias, né? Mas para Deus existem 3 tipos de pessoas. Existe o homem natural, existe o homem espiritual, existe o homem carnal. Quando falo homem, o humano, né? Então quer dizer que aí não está falando de mulher carnal, nem mulher espiritual, nem mulher natural, né? O ser humano em si, ele é classificado nessas 3 questões. E nós nos identificamos em algumas dessas questões. A gente vai entender que todos nós já passamos por alguns desses tipos. E nem todos chegamos ao nível de todos os tipos. Alguns sim, outros não, mas te garanto que pelo menos um deles todos nós já fomos, né? Então vamos começar a entender aqui, primeiramente, sobre o homem natural. O homem natural. O versículo 14 do capítulo 2 diz que o homem natural, o que o homem natural não faz? Ele não entende, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque para ele são loucura. Mas por que para ele é uma loucura? Porque ele, como homem natural, não entende, ele não compreende. Porque coisas espirituais se discernem, se compreendem no âmbito espiritual. E o que é natural, o que não vive, não desfruta de um âmbito espiritual na sua vida, não vai entender. Então quem que é o homem natural? Quem se enquadra nessa classificação? O homem natural é aquele que ainda nunca experimentou um compromisso, nunca experimentou uma vida com Jesus, nunca se rendeu a Jesus, nunca convidou Jesus para entrar no seu coração e fazer uma vida nova. Ele nunca fez isso. Então ele não compreende as coisas do Espírito, ele não compreende a fé, ele não compreende a dependência de Deus, ele não compreende o porquê
as pessoas gastam tempo indo à igreja 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Ele não entende, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Ele não experimentou aquilo, então ele não compreende. É como se uma pessoa, é lógico que é um exemplo muito ruim, né? Mas só para a gente entender, como uma pessoa que nunca chupou uma laranja, e ela não entende como uma pessoa ama laranja e ela vai todo dia ou tanto tempo por semana, ela vai até aquela laranjeira, ela colhe aquela laranja e ela passa tempo descascando, ela chupa a laranja e ela fala dessa laranja. A laranja foi uma experiência grandiosa na vida dela e ela fica fazendo questão de ter cada vez mais a experiência de desfrutar daquela fruta. Quem olha isso de longe ainda não chupou, não experimentou, não viu o quanto é doce, não entende aquilo. Mas como é que pode alguém gostar tanto de algo assim? Então o homem natural, ele nunca desfrutou, nunca experimentou os benefícios espirituais de Jesus, e ele não consegue entender. Então ele não compreende isso. Então esse é o homem natural, né? Ele tem essas limitações de compreensão pela falta de realmente experiência. E ele considera as coisas espirituais como loucura. Você pegar o capítulo 1, versículo 18 aí de Coríntios, o que diz aí? Certamente a palavra da cruz é o quê? É loucura para quem? Mas para nós que somos salvos é o quê? O homem natural, a palavra para ele é loucura. Você vai acreditar em Adão e Eva? O homem natural vai falar isso. Quem nunca ouviu essa frase, né? Você vai acreditar em Adão e Eva? Você está doido? Tem a ciência aí que prova que não existiu Adão e Eva. A ciência nunca provou isso. Pelo contrário. Olha que coisa, você vê, estou usando um exemplo. Tem gente, eu acho que precisa de ter muito mais fé para acreditar que um ancestral comum, que ninguém sabe de onde veio, surgiu e criou um macaco, e do macaco foi evoluindo até virar uma pessoa. Eu acho muito mais difícil, tem muita fé para acreditar. Mas de onde veio o primeiro ancestral comum? Ninguém vai falar assim, ninguém sabe, ele veio, surgiu, ninguém sabe de onde. Sendo que a gente tem tantas evidências, tanto bíblicas, quanto evidências científicas, de que houve um processo onde as coisas surgiram e como surgiram, provando que a Bíblia coloca que faz sentido, que Deus criou o homem. E é tão interessante que, depois de muito tempo de pesquisa, mostraram que uma das partículas, eu não sei o nome exato, né, mas um dos elementos que o ser humano tem, é o mesmo princípio, é o mesmo elemento do próprio pó, da poeira, provando que a Bíblia fala que o homem veio da onde? Do pó, e ao pó ele se torna. E eu vou acreditar que um ancestral comum que ninguém nunca ouviu falar dele, ninguém sabe de onde ele veio. Então o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. O homem natural não entende o fato que Jesus realmente veio e se entregou pelo pecado de outras pessoas. O homem natural não compreende o fato que um dia Jesus vai voltar. O homem natural, para isso, tudo é loucura, tudo é doideira, porque ele não entende, ele não aceita isso, porque essas coisas se discernem espiritualmente. As prioridades do homem natural são outras, não são as coisas espirituais. A prioridade do homem natural é aquilo que está apenas no âmbito terreno, no máximo no âmbito psicológico, mas espiritual ele não tem prioridade, porque ele não compreende isso. Ele não entende. Então, tem que entender. Você vê que Deus chama a pessoa que
Enquanto o homem natural chama de loucura as coisas que ele não compreende, Jesus já chama de louco outro tipo de pessoa. Lembra de Lucas 12:20 que fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Louco para Deus é aquele que não está preparado para se encontrar com Deus, quando no segundo seguinte que o seu corpo parar de funcionar, sua alma vai para a eternidade. E aí? Se você não está preparado para Deus, isso é loucura. Isso é andar na corda bamba. Agora, para o homem natural, loucura é viver para Deus ou ter convicções, porque ele não compreende. Todos nós já passamos por esse âmbito. Talvez alguns ainda estão nesse âmbito de homem natural. Mas o homem natural, ele tem uma série de limitações na forma de compreensão e do desfrutar das coisas de Deus, porque ele considera como loucura, a palavra da cruz para ele é loucura, ele não entende, ele não aproveita esses benefícios. Então esse é o primeiro tipo de pessoa, né? E você tem que analisar se você está nesse âmbito. Se você ainda é um homem natural, precisa entender que não tem muito benefício em se manter nessa circunstância. Não desfrutar, não perceber, não compreender as coisas espirituais, não desfrutar daquilo que Deus tem, isso é perder oportunidade. Isso sim é loucura, não estar preparado para se encontrar com Deus, né? Como Deus falou para Israel certa vez: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Então é louco, no âmbito de Deus é loucura quem não se prepara, quem não está pronto, quem não se prepara para esse momento. Mas em contrapartida tem o homem espiritual. Aí em 1 Coríntios ele fala no versículo 15 e 16 sobre o homem espiritual. Porém o homem espiritual, o que ele faz? Primeiro ele julga todas as coisas, não pessoas, coisas. Uma coisa que o homem natural normalmente não faz. O homem natural, o que vier, ele vai para cima. Agora, a pessoa espiritual, ela não vai, ela entende que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que aparentemente é bonito quer dizer que, né? Nem tudo que se diz que é de Deus realmente é de Deus. Ele julga tudo. Ele não vai aceitando qualquer coisa, ele é criterioso. Ele julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, porque ele tem seus critérios baseados numa regra de fé e prática que é a própria palavra. Então, diante de uma decisão, ele não faz qualquer coisa, ele segue um princípio. Nessa situação, o que eu devo fazer à luz da palavra? Isso, então eu vou fazer isso. Ele julga tudo. Diante de tal problema, o que eu devo fazer à luz do princípio da Bíblia? Eu faço assim. Já o homem natural não faz esse tipo de ponderação. O homem natural, ele faz igual os filmes ou as propagandas de filme romântico falam: siga o seu coração. É assim? Se o seu coração manda, faz. Se o seu coração está clamando, faça. Você acha que é seguro seguir o coração? Só quero te lembrar disso. Jeremias 17, segura o seu lugar em 1 Coríntios, mas Jeremias capítulo 17. Isso é um perigo seguir o coração, e você vai ver o porquê. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é quem? Mais do que todas as coisas. O que mais que ele é? Desesperadamente, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Vai seguir seu coração?
Vai que eu estou te vendo, né? Vai que vai dar errado. Coração não tem que ser seguido, tem que ser guiado. Essa é a grande questão. A gente não tem que seguir o coração. Meu coração está falando para eu fazer isso. Então, o que o seu coração está falando está de acordo com a palavra? Não, então não faz. Então não faz. Guia o seu coração. O que a palavra manda? A palavra manda fazer isso. Então faça, obrigue o seu coração a fazer o que a palavra manda. Guie. A possibilidade de dar errado é zero desse jeito. Mas vai nessa de seguir o coração. O homem espiritual não segue coração, ele guia o coração. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. E é Deus que está falando isso. Ele é enganoso, ele te engana. E ele é corrupto, pior do que político de Brasília. Muito pior. Você acha que os políticos de Brasília são corruptos? Seu coração, o meu, é pior. Ele tende para o mal o tempo todo. E esse aqui vai ficar dando vazão. O homem espiritual não dá vazão para o coração. Ele guia. É igual aquela questão. Não vou na igreja, não estou sentindo de ir na igreja. Aí eu não vou não, porque meu coração não está sentindo. Aí o diabo falou assim, isso, não vai não. Vai não. Talvez era aquele dia que Deus ia usar a palavra para transformar a sua vida, mas você foi seguir seu coração. Mas se é um homem espiritual, fala assim, o quê? O coração está falando para mim, é aí que eu vou mesmo. Coração, comigo aqui não, quem manda aqui sou eu, não é você não. E ponto. Aí ele vai, o coração fica com aquela cara de pão doce, né? Não deu certo. A corrupção não venceu, o que venceu foi o princípio, a vontade de Deus. E assim é com tudo. Em relação ao pecado, em relação a escolhas certas. Então, a gente fala muito isso em relação a até a própria questão de relacionamento amoroso. A gente entende que a Bíblia coloca princípios. Se uma pessoa é serva de Deus, ela deve buscar alguém que tenha os seus mesmos princípios de vida, mesmos princípios espirituais. Senão uma coisa não anda. É o que a Bíblia chama de jugo desigual. Você pega um carro de boi, coloca um cavalo e um boi, vai dar certo? O jugo é diferente, não encaixa, são seres diferentes. Pessoa que vive a vontade de Deus e tem um compromisso com Deus, ela tem um propósito de vida. Quem não tem, tem outro propósito. E as duas às vezes quer juntar e viver um relacionamento, não funciona. Não funciona. Mas o meu coração está falando, o seu coração está falando, você vai seguir seu coração. Mas eu vi na sessão da tarde que fala que a gente tem que seguir o coração. Vai seguir na sessão da tarde para ver onde você vai. Pelo sermão da montanha, pastor, o coração é subordinado à vontade do homem. Exato. O homem tem o seu tesouro. Onde está o tesouro, está o seu coração. Exato. O coração, na verdade, não é para guiar, você acaba guiando ele. Exatamente. No intercâmbio do jovem, a gente deu as aulas do jogo de Isso aí, tem que guardar isso, isso é importante, porque vai chegar um momento que você vai ter que praticar isso, né? Por enquanto você está novo ainda, mas vai chegar um momento que você vai ter que lembrar disso. Não entreis em jugo desigual, tá? E está claro lá, porque senão vai dar problema. O homem espiritual discerne tudo espiritualmente. Ele julga todas as coisas, para assim ele não vai ser julgado por ninguém. E ele fala, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Deus é Deus, ninguém instruiu Deus. E ele fala, nós porém temos a mente de Cristo, ou seja, da mesma forma em princípio, que o próprio Jesus pensava como homem, nós também podemos pensar. Porque a mesma mente que está em Jesus, está em nós, que o princípio são os mesmos. São os mesmos princípios, os mesmos valores que guiavam Jesus, tem que guiar a gente. Então a mente é a mesma. Então o homem espiritual, ele tem esse padrão, né? Ele confronta com os seus princípios bíblicos que ele segue. Se está de acordo, ele vai. Se não está, ele abre mão. E o coração, ele deixa ele subjugado à vontade de Deus.
Ah, mas isso é muito difícil. Aqui não está falando que é fácil, aqui está falando é o que tem que ser feito. Fácil não tem nada. Fácil é comer hambúrguer. É ou não é? Não é fácil? Salmos diz: guarda teu coração, porque dele procede As fontes da vida. Guarda no coração também a tua palavra. Que se guarda no coração a palavra, deixa ela guiar, não vai pecar contra Deus. Então, como fala em Provérbios, de tudo, foi isso que a irmã lembrou, de tudo se deve guardar, guarda o coração, de tudo que tem que guardar, proteja o seu coração. Ele é a raiz, é a fonte de tudo. Então isso é muito importante. E o homem espiritual tem isso em mente. Então o homem espiritual, ele tem o Espírito Santo, ele pensa de acordo com aquilo que o Espírito orienta. E o homem espiritual, ele busca pelas coisas de Deus, ele anseia pelas coisas de Deus, porque ele é dirigido pela palavra de Deus. Ele vai querer vivenciar experiências com Deus, ele vai desfrutar cada vez mais de um compromisso, de uma intimidade com Deus. O homem espiritual, ele vai ter prazer nas coisas de Deus. Então, é muito esquisito que alguém tenha mais prazer em outras coisas em detrimento das coisas de Deus. E a gente sabe, às vezes, hoje em dia o povo faz filme de 3h30. E às vezes a pessoa se dispõe a assistir um filme de 3h30, nem no banheiro ela levanta para ir. Mas em 30 minutos de uma pregação, parece que a cadeira está com um fogo, né? Ela não consegue ficar parada. Ela fica impaciente se passar de 25 minutos. Por quê? O coração dela não está ansiando por aquilo, não tem desejo, não tem anseio. Então mostra que ela está com alguma coisa fora de órbita. Mas o homem espiritual, ele anseia pelas coisas de Deus, ele anseia pela vontade de Deus, ele tem prazer em falar das coisas de Deus. Que lembra que a boca fala do que está cheio o quê? Então, o coração tem que estar cheio de Jesus. Senão, se o coração só sabe falar de futebol, porque ele só está cheio de futebol, ou está cheio de qualquer outra coisa. Não que o futebol seja o problema, mas se é só isso que domina, é só isso que você conversa, é só isso que você fala, é só isso. Seu coração só está cheio disso. Não estou falando que você tem que ser aquele povo chato também que só fala de Bíblia. Não precisa só falar disso. Mas é o que eu falo do famoso equilíbrio, né? Mas o homem espiritual tem prazer em falar sobre coisas espirituais. Então isso é importante a gente refletir. Nós somos esse tipo de pessoa. E tem o último tipo, que é o homem carnal. Capítulo 3, versículos de 1 a 3. Aí a Paulo está falando com o povo de Corinto aqui. Ele fala: eu queria falar com vocês como espirituais, mas vocês não são espirituais, vocês são carnais, são iguais crianças em Cristo. Eu dei leite para vocês beberem, não dei alimento sólido, porque vocês não têm condições de suportar, e nem ainda agora podem, porque ainda são carnais. Porque há ciúmes entre vós, tem contendas, e não é assim que vocês são carnais e andam segundo o homem? Paulo passa o famoso rodo na turma aqui, né? Manda aquela carta, falando: olha, eu estou tratando vocês igual criança, vocês não estão agindo como adulto, vocês são carnais, vocês ficam brigando entre vocês. Isso não é atitude de gente espiritual. Eu tenho que tratar vocês igual criança, como novo convertido que ainda não entende das coisas. Fico dando leite, não posso te dar uma informação mais profunda, porque vocês não assimilam, não desenvolvem a sua vida espiritual. São carnais, estão no meio de algo espiritual, mas não absorvem o que é espiritual, não se desenvolvem e continuam como crianças. Esse é o carnal, porque o que o carnal faz? O que ele faz? Ele desfruta inicialmente
de uma vida com Jesus. Ele começa bem, mas ele não desenvolve. Não desenvolve. Não lê a palavra, não aprende, não guarda no coração a palavra. Ele continua dando vazão à sua carne, continua a determinados pecados. Ele não preocupa em desenvolver, não busca Deus através da oração, não se aprofunda no seu compromisso com Deus, não busca se envolver na obra de Deus. Ele se mantém cada vez afastado, tudo ele não se envolve, tudo ele não pode, ele não cresce, ele fica a mesma coisa. E aí, como é que trata quem se recusa a crescer? Então a Bíblia chama de carnal. Ele tem que ser instruído e se lidar com ele como um novo convertido que não tem informação, porque ele não desenvolve, ele não cresce, ele não anda para frente no processo. E isso é triste. E é interessante que a forma de tratamento com o natural é uma mão estendida, é uma forma mais carinhosa. Agora com o carnal a coisa é mais chamar na responsabilidade. Meu filho, até quando? Como Jesus falou para os discípulos: até quando vos sofrerei? Todos os discípulos não desenvolviam. Mas expulso os demônios, não sai. Faz não sei o que. Quem pecou para que ele nascesse cego? Uma hora Jesus falou: gente, até quando eu vou ficar sofrendo com essa falta de noção de vocês? Você pensou Jesus chamar a turma na regulagem? Até quando eu vou ficar sofrendo com isso? Quando ele fala: até quando vos sofrerei? Vocês têm que desenvolver. A conversa com o carnal ela é outra, ela é mais firme. Com o natural de um jeito que não entende, então não adianta chamar, como o Provérbios fala: não repreendas o insensato. Não adianta pegar no pé de gente que não está entendendo nada, não adianta. Mas para quem já entendeu, já ouviu e não desenvolve, até quando vai ficar nessa? Então ele deixa isso aqui muito claro, fica brigando, fala: povo de Corinto, eu tenho um propósito de em breve a gente estudar a carta de Coríntios. Tanto absurdo que esse povo fazia, é tanta loucura, que você fica impressionado. E Paulo fala, mas fala sem reservas com eles. Vocês são carnais, isso não é atitude de servo de Deus, vocês estão brigando entre vocês. Não pode ser assim. Estão se dividindo por questões inúteis. Vocês não estão agindo como pessoas maduras, né? O Paulo pega eles ali, chacoalha, bate, né? E fala todas as verdades que precisam ser ditas. Então ele acaba agindo pior do que o natural, que não entende. Porque o natural ele não compreende, não discerne as coisas espirituais. Pode dizer o que? Ele não compreende. Mas o espiritual tem uma atitude diferente. O carnal ele tem a possibilidade de viver de uma outra maneira. Então o carnal é um tipo, infelizmente, comum no nosso meio. Então o carnal ele não vai desenvolver, não vai crescer na graça, no conhecimento, não vai desenvolver o fruto do Espírito, não vai se preocupar com isso. Ele não vai chegar no domingo depois do culto e vai falar assim: olha, eu ouvi isso, o que eu vou agir em relação a isso? Chega no domingo, 11 horas da noite, e não lembra nem o que ele ouviu. Isso é triste. Então, não prioriza as coisas de Deus, não aceita as influências daquilo que é de Deus. Ele se influencia muito facilmente por qualquer coisa e moda e costume do mundo. Ele aceita tudo que é daí de fora, mas aquilo que é de Deus, que transforma, ele não aceita. Aí tem que lembrar o homem carnal de Gálatas 6:7 que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear,
isso também ceifará. Se está plantando carnalidade, mornidão, lembra que fala em Apocalipse sobre a pessoa que é morna, Apocalipse 3, 15 e 16, antes fosse frio ou quente, mas aquele que é morno causa enjoo em Deus, que Deus está a ponto de vomitar a pessoa da boca dela. É forte, não é forte? É para ver se acorda, para ver se o carnal acorda, para ver se a pessoa que não está desenvolvendo, se ela acorda e perceba o perigo que ela corre. Será que nós temos sido carnais? Então nós temos esses 3 tipos de pessoas, e cada um de nós se enquadra em alguns deles, e a gente tem que refletir: nós somos naturais, espirituais ou carnais? Eu espero que a gente saia daqui hoje com decisão tomada de ser espiritual. Vamos julgar todas as coisas, como fala em Tessalonicenses capítulo 5, julgue todas as coisas, retenha o que é bom, o que não é bom a gente ignora. Que a gente saiba escolher, guiar o coração, satisfazer a vontade de Deus mais do que a nossa própria vontade, submeter aos princípios de Deus, que são pérolas para o nosso desenvolvimento e sucesso na vida. Então isso é fundamental. Mas quem vai escolher isso para você? Você mesmo. Deus não vai tomar atitude no seu lugar, nem no meu lugar. A atitude que cabe a Deus, Ele toma. A que cabe a você, Ele não toma. Ele te encoraja e te mostra o caminho, mas quem vai andar pelo caminho? Cada um de nós. Não é? Então, que Deus nos ajude a sermos espirituais. Que Ele abra os nossos olhos se somos naturais, que abra mais ainda se somos carnais. Que a gente acorde para a vontade de Deus o quanto antes. Amém? Isso aí. Então, que Deus nos oriente. Temos a palavra, que isso te anime, né? Você não quer ouvir aquela pregação, nossa, acho que eu sou carnal, sou natural, mas enxergue a coisa para o outro ângulo. Você é espiritual. Tem aquele papo de enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, né? É meio psicológico, mas é importante a gente enxergar as coisas pelo outro ângulo. Eu acho que eu sou carnal, aí você sai daqui arrasado. Eu acho que eu sou natural. Mas tenha um foco, né? Saia daqui espiritual, ou decidido a ser espiritual. É simples, né? Então, que Deus nos ajude a sair daqui com decisões tomadas, formadas, tudo definido e decidido na nossa mente e no nosso coração.